Paz, meus queridos, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso devocional. Quero comentar com vocês que há mais ou menos 20 anos atrás, ou mais talvez, eu estava numa situação muito difícil, dúvidas, problemas, dificuldades na minha vida. Minha alma gritava, tudo era escuro, mas num culto. Esse Deus Todo-Poderoso usou um profeta para me fazer um convite. E ele chegou até mim e me disse: você não quer deixar tudo isso para trás e viver o que Deus tem para você? E então eu fui para frente e decidi naquele momento, chorei muito, a igreja toda chorou. E naquele momento eu senti que Deus estava tocando o meu coração. E que Deus estava me chamando para fora daquela situação terrível que eu estava vivendo e que Ele tinha uma nova história. E então eu percebi que quando Deus chama a gente para fora das trevas, da escuridão, do sofrimento, Ele tem uma vida abundante para oferecer. E foi exatamente o que Ele fez comigo. E passei a viver uma profunda intimidade com o Pai e percebi que isso é essencial para todos os filhos se sentirem bem. Então, meus queridos, diante de qualquer situação ou sentimento de abandono, de fraqueza, de incapacidade, lembre-se de que herdamos de Deus tudo que nós precisamos para alçar voos cada vez mais altos. E então, em algum momento da nossa caminhada com o Senhor, nós vamos ser confrontados a sair de um nível para o outro pela fé no Senhor. Todas as bênçãos, dons, conhecimentos, revelações, avivamento espiritual e muito mais não são para começar em nós e ficar em nós, mas é uma dádiva do Senhor para que através de nós possa alcançar outras pessoas. E esse processo do Senhor, ele é precioso demais, pois o próprio Deus desperta em nós o sair para fora. O sair para fora daquela situação que me afligia, que me atormentava, e no tempo preciso que só Ele sabe. E então, isso é um processo sutil, natural, guiado pelo Espírito Santo. Mas nós precisamos nos abrir para isso. E no momento desse desabrochar, a nossa zona de conforto vai ser abalada. Os nossos pensamentos irão tentar racionalizar tudo o que está acontecendo. Vão tentar entender o que se passa, por que dessa situação, por que desse milagre, por que dessa palavra. Uma resistência racional poderá surgir, porém, eu e você, nós não nos movemos pela razão, nós nos movemos pela fé e não pelo que estamos sentindo num momento ou no outro. E então a palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A palavra do Senhor também diz que podemos ser bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E aqui o Senhor está nos convidando. Ele está pedindo: prepare-se para mover-se. Prepare-se para mover-se no extraordinário, no sobrenatural. Deus está chamando você para fazer algo novo e será grandioso. Aleluia! Alguns sinais no exterior começaram a aparecer e o Espírito Santo irá confirmando ao seu coração o que Deus está para realizar.
A sua mente talvez ainda não esteja preparada. Está tentando entender com teorias, mas é fundamental você entrar no secreto com o Senhor e pedir para que Ele gere em seu interior, primeiro, o sair para fora. O sair para fora dessa situação e entrar numa comunhão de intimidade que só você e Ele entendem. E dessa forma a sua entrega e as suas atuações para o reino serão genuínas, serão autênticas. É importante, meus irmãos, estarmos prontos para atender a esse chamado de Deus. Esse chamado que Ele tem para as nossas vidas. E essa preparação, ela vem da oração. Significando primeiro preparar nosso coração para o que o Pai deseja fazer. Em toda a Bíblia, nós vemos claramente que a oração sempre precede a ação. A oração veio antes da ação. Quando alguém está se preparando para uma guerra, para enfrentar o inimigo, ele se prepara em oração e jejum. E então a oração, ela vai nos permitir que a gente se conecte com Deus e estar numa sintonia, numa sincronia com a maneira como Ele está se movendo em nossas vidas, em nossa comunidade. E então isso nos prepara para a ação, para uma vida nova, para um enfrentamento com o inimigo, para a batalha que temos pela frente. E o Senhor nos diz claramente em Jeremias 33:3: clame a mim e responder-te-ei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês ainda não conhecem. O agir é uma decisão. Você pode ficar o resto da sua vida ali nessa sua zona de conforto, achando que está tudo bem assim, ou você pode partir para um novo, extraordinário, sobrenatural que Deus tem preparado para você. Mas na medida em que nós nos acomodamos na rotina da nossa vida, pode ser muito mais fácil ficar ali, muito mais confortável ficar de braços cruzados na nossa zona de conforto, pode ser muito mais complacente. Mas Deus está chamando a cada um de nós para algo novo. Talvez no começo será desconfortável, terá desafios. Mas mais adiante, no caminhar com o Senhor, veremos o quanto isto é maravilhoso, como eu estou vendo hoje. A mão de Deus guiando todo o meu caminhar. A fim de que nós estejamos prontos para ir onde Deus nos chamar. Nós temos que enfrentar todos esses desafios, talvez desconfortáveis. Nós precisamos estar dispostos a abrir mão de coisas que nos dão segurança, que achamos que nos dá segurança. E é assim que eu e você vamos estar nos preparando para avançar com Deus para novas estações, para novos níveis, para novos patamares que o Senhor tem preparado. Lembre-se, você já foi equipado pelo Criador. Está tudo pronto para você. Você só precisa tomar posse. Deus tem um propósito claro para cada um de nós. Ele moldou nossas habilidades, personalidades, experiências de maneira única para cada um de nós, para realizar o bem nesse mundo, para fazer a diferença. Queridos, nós fomos criados para fazer o bem. Então apenas fazendo o bem à nossa frente já vai indo e vai nos preparando para fazer coisas muito maiores ainda, num futuro bem próximo. Porque a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 12, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum.
Deus nos equipa para nós desenvolvermos os nossos talentos naturais, habilidades, os nossos dons espirituais, para junto com os outros, na magnitude da sua obra. E é através da leitura da Bíblia, da oração, do voluntariado, de sábios conselhos, que nós podemos entender muito melhor o nosso dom ou os dons espirituais que Deus nos deu e que são exclusivamente nossos. Para Deus nós somos únicos. Ele tem um tratamento especial com cada um de nós. E então, nós podemos ver na palavra do Senhor, o apóstolo Paulo nos lembra na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, que qualquer que seja o nosso dom espiritual, devemos dedicar um tempo para encontrá-lo, para aperfeiçoá-lo, para usá-lo, sabendo que é o Espírito Santo que distribui os dons que deseja a cada um de nós. Amados, neste momento em que nós nos reunimos, não sei se você me ouve de São Paulo, Rio Grande do Sul, de fora do país, do Paraná, Santa Catarina, não sei do lugar, Belém, não sei. Mas a minha oração aqui, neste momento, é que todos nós sejamos despertados para sair para fora dessa situação que nós estamos vivendo, através dos dons que o Espírito Santo nos deu para honrar a Deus, para dar glórias ao único que é digno de toda a honra e louvor e de servir aos outros cristãos em Jesus. Fora dessa zona de conforto, por um motivo, por um propósito. Como discípulos de Jesus, eu e você precisamos viver o propósito que Deus tem para nós. Então o nosso caminhar é pela fé e não por vista. É pela fé e não pelas circunstâncias ao nosso redor. Porque a nossa âncora, o nosso chão firme tem que estar na totalidade, alicerçado na confiança contínua no nosso Deus e não em nós mesmos, nem em habilidades. Às vezes, quando o Senhor te chama para um novo, você vai se sentir incomodado, talvez, desestruturado no princípio, que até parecem que isso são provações, que isso são obstáculos, que isso são muralhas, mas Ele promete ir com você. Deus vai trazer, sim, em certos momentos, desconfortos, provações, desafios em nossas vidas para nos dar a oportunidade de nós darmos mais de nós mesmos. A finalidade é que nós passamos a confiar em Deus, que nós não confiamos só em nós, na força do nosso braço, e não olhamos só para nós para buscar salvação, esperança, alegria, resposta, mas que possamos depender dEle, somente dEle. Oh, glória! Você já consegue depender dEle? Confiar nele? Seguir a Ele? Amados, o propósito é que nós nos apoiemos em Deus, que a gente fixe os nossos olhos em sua glória, que a gente se apegue à verdade de que Jesus é sempre suficiente para nós, sempre. Queridos, Ele vai provar sua suficiência para nós. Ele vai nos mostrar em todas as vezes, em tudo que precisamos, que Ele está conosco, que a resposta está nele. Tudo que está faltando em nós, um dia encontraremos em abundância através da graça que Jesus derrama sobre nós. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Aleluia. Pode ser que o peso às vezes parece muito grande por você estar encontrando
por você estar caminhando num desconhecido, por você estar indo para um novo, e isso talvez vai gerar um certo desconforto em você. Mas Deus quer que nós saibamos que nós não estamos carregando isso sozinhos com as nossas próprias forças. Deus está aqui. Deus está ali, bem perto de você. A sua mão soberana é nosso guia. Seu coração de misericórdia é a nossa âncora. Ele fará com que a nossa fé permaneça, com que a nossa fé cresça. Ele será o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso sustento em Jesus Cristo. E então vamos embora. Então vamos avançar. Vamos dar um passo à frente, seguindo mais longe do que os nossos pés jamais poderiam imaginar. Que andemos sobre as águas, não confiando em nós mesmos, mas apegando-nos a Ele, confiando nele, lançando sobre Ele todas as nossas esperanças, todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos, porque realmente Ele é o suficiente. E essa é a verdade que ressoa nas profundezas do que Deus nos chama. Ele nos convida a sair e a segui-lo. Oh, aleluia! Ele nos convida a colocar nossas mãos para trabalhar por causa do seu nome, por causa da sua obra, pelo seu reino, não com base em nossa experiência, em nosso conhecimento natural ou em nossos talentos, mas Ele nos convida a sair com base no que Ele é. Então Ele nos convida a confiar apenas. Confiar. Meus irmãos, esse ano haverá oportunidades diárias para nós negar a preguiça, negar o egoísmo, negar os pensamentos orgulhosos, sair da zona de conforto. E então eu e você experimentaremos de uma forma sobrenatural que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos próprios planos e desejos. E então nós estaremos numa posição que teremos que escolher a vontade dele sobre a nossa. A nossa vontade ficará de lado e vai prevalecer a vontade do Pai. Deus dá graça aos humildes. Então volte-se a Ele em oração para receber ajuda, para receber conforto, para receber poder do alto, para que você possa permanecer fiel na tentação, nos desafios e amá-lo acima de tudo. E esse novo tempo significa mais tempo para buscar as coisas eternas, a palavra de Deus, a comunhão íntima, a justiça, servir e abençoar os outros. Não importa o que o restante desse ano nos traga, Deus é por nós. Deus está conosco. Deus está nos impulsionando. Podemos, amados irmãos, eu e você podemos usar esse tempo, essas situações e essas oportunidades para fazer um progresso espiritual, para nós amadurecermos espiritualmente e nos tornarmos muito mais bem equipados para servir na nossa terra com virtude, com amor, sendo um referencial dessa geração. E então eu e você estaremos entrando neste novo tempo, tendo lutado a luta, terminado a corrida e guardado a fé. Então descobriremos que é esse peso superior e eterno de glória que Deus tem reservado para cada um de nós, como Ele próprio diz em sua palavra, em 2 Timóteo 4. Oh, aleluia!
E então eu e você, nessa caminhada, veremos claramente que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que o buscam e para todos aqueles que dizem sim ao chamado de Deus. Este é o momento de refletirmos sobre essa palavra. Compartilhe com seus amigos. Chame mais alguém perto de você, para perto de Jesus, para também fazer a diferença na obra que Deus tem proposto a cada um de nós. Amém?